Então vamos lá, pessoal, gravando aí a segunda parte da nossa aula então sobre propriedade para investimento CPC 28, dia 23 de maio. O Rafael quer falar? Diga lá, Rafael. Não, professor, que eu estava falando, eu perdi a parte final da primeira parte por conta da estabilização da conexão. O senhor estava falando no finalzinho do conceito de valor justo, e aí estava entrando em propriedade para investimento, Isso. e aí o senhor tinha ficado de voltar no exemplo, ou o senhor ainda não falou? Não, Se os aquele exemplo... exemplos, é assim, eu dei alguns exemplos, mas a gente vai ver agora nos slides alguns exemplos que ele dá lá, né? E aí a gente vai, talvez você entenda um pouco mais, mas é que assim, a gente falou bastante coisa sobre o conceito, tá? Mas, de qualquer forma, à medida que a gente vai explicando aqui, a gente vai ter que, sabe aquela coisa de ir e voltar no conceito? Então, fica tranquilo que os conceitos que eu for falando que você não entender, fica à vontade em perguntar. Pergunta de novo. Tá bom? É porque a gente falou bastante coisa, eu senti realmente sua falta lá. E, pessoal, o Rafael colocou no grupo, a gente estava falando do valor justo, o valor do Landau que ele colocou no grupo, depois eu vi a imagem direitinho, 100 mil reais. O valor de 100 mil reais no Web Motors, não é? Só para vocês terem uma ideia, o valor do Landau lá, né? Enfim, é isso aí, eu que estou vendendo aquele Landau lá. Né? Ó, pessoal, vou vender aí, como é que chama? Um i30. Um i30 2012 automático. Acho que é 1.6, se não me engano, 4 portas. Quem tiver interessado aí, a gente pode conversar, tá bom? Preto, tá Preço de zerado o locadora? carro, tá zerado. Oi? Preço de locadora eu compro. Não, ó, o valor dele, a pesquisa está em média uns 30, assim, tá 37 mil. Se você pesquisar a média no Web Motors, não é nem na tabela FIP, tá? Tá entre 36 e 37. A gente negocia aí. Né? Quem sabe um dia eu vou estar aqui também em Nova York, ali com o pessoal, tal, né? O professor, Ah. aproveitando o comentário do senhor aí, eu também tenho um Fusca 66 com carroceria de 7.2. Aí, ó, tá vendo? O valor justo, o pessoal quer comprar ele, para você ter uma ideia, que aí cai um pouco na nossa aula, né? Ele, em média, se você tiver ele todo original, dependendo, cai naquele valor que nós estávamos falando. Porém, como ele tem uma outra carroceria, eu estou vendendo ele por R$ 4.200, o pessoal, mas se tivesse original seria melhor. Lógico. Estou falando pela valorização. Faz diferença, pessoal. Essa é uma coisa que eu aprendi nesses programas, principalmente naquele programa Trato Feito. Até esqueci de pegar o vídeo para vocês aqui. Mas, assim, nesse programa do Trato Feito, porque as pessoas vendem alguns produtos lá e aí as pessoas restauram o produto. O produto é antigo e a pessoa restaura. Pessoal, se você faz uma restauração num produto e você não é especializado em restauração, você simplesmente destrói o produto, por melhor que ele fique. É mais fácil para o colecionador você vender ele original, ainda que esteja detonado, mas ele é original, porque ele vale muito mais do que um restaurado não original. Restaurou, é como fez uma mudança, como o Zé Carlos está falando, qualquer item, pessoal, o valor justo dele vai lá para baixo. Por quê? Um conhecedor do negócio não vai mais pagar por aquele item. Tá? Realmente faz aí uma diferença enorme essa questão de ele não ser original, viu, Zé? Não sei se você sabia disso aí, realmente faz uma diferença bastante grande. Tá? Não, verdade sim, verdade sim. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Continuando aí, nós estávamos falando aqui, nós paramos nesse slide aqui falando então dos conceitos, tá certo? Nós falamos aqui que a produção é o fornecimento de bens, então ele gera fluxo de caixa. Então, pessoal, só antes da gente entrar nos exemplos ali, só para a gente reforçar um pouquinho esse conceito, o que nós temos então como propriedade para investimento e por que ele é um investimento? Essa questão de gerar fluxo de caixa independente, como a gente estava falando, tá? Bom, quando eu tenho, pensa numa aplicação financeira, tá? Isso é para reforçar o conceito de propriedade para investimento. Quando você tem uma aplicação financeira, imagina, eu peguei R$1 milhão. Vamos pegar o equivalente a um apartamento aí em algumas regiões na cidade, tá? Então é R$1 milhão. Eu peguei esse dinheiro, veja, eu tenho um ativo.
Ou eu tenho um imóvel, também é um ativo, certo? São ativos diferentes, mas continuam sendo ativos. Eu pego essa aplicação financeira, aplico num banco. Quando eu colocar esse dinheiro no banco, vamos colocar que ele vai render 1% ao mês. Então, ele deve me render aí 100 mil reais, 10 mil reais por mês, tá certo? Tendo 1 milhão. De forma simples, tá, pessoal? Cálculo simples. Ele vai me render esse 10 mil reais por mês. Pergunto, qual é o esforço que eu tenho que fazer para que ele me renda, ou seja, para que ele me forneça esse rendimento de 10 mil reais por mês? Qual o esforço que eu tenho que fazer? Preciso fazer. Só deixar ele lá. Exato. O esforço de não tirar ele. Ou seja, exato. Percebe que ele gera fluxo de caixa independentemente. Ó, aqui eu poderia usar as duas palavras. Ele gera fluxo de caixa independente de outros ativos, né? Ou independentemente de qualquer outro ativo, este dinheiro lá no banco me gera fluxo de caixa. Tá certo? Eu não preciso de outros ativos. A propriedade para investimento tem a mesma característica. Quando eu tenho um terreno e um imóvel, ele é propriedade para investimento, porque ele tem a mesma característica de uma aplicação financeira. Por isso que não é imobilizado, pessoal. O imobilizado, ele gera benefício por meio do uso. Eu preciso usar o bem. Eu preciso alugar o carro. Alguém precisa estar usando constantemente. Vai, volta, entrega, faz manutenção. O imóvel não. Eu aluguei uma vez só. Enquanto a pessoa estiver com ele alugado, ele gera fluxo de caixa sozinho. Ele gera fluxo de caixa sem eu fazer absolutamente nada. Tá certo? Aqui, ó, então, nos próximos slides, pessoal, ele vai dar alguns exemplos para a gente, tá? Olha aqui, ó. Então, por exemplo, exemplos de propriedade para investimento. Então, terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, tá? E não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Então, no curso ordinário, pessoal, ele sempre usa essa expressão. Ele está dizendo o seguinte, ó, o curso ordinário quer dizer que é a atividade fim, aquela expressão que o Diogo tinha usado, tá? Ou seja, é a atividade da empresa. Então, quando ele fala o terreno mantido para valorização de capital no longo prazo e não para venda. Se for para venda, como se diz, vai ser estoque. E aqui a pergunta que o Marcelo tinha falado, ó, mantidos para valorização de capital a longo prazo. Se for uma valorização a curto prazo, então eu entendo que seria investimentos temporários. Você viu, Marcelo? A própria norma já responde aquela pergunta que você tinha feito. Tá? Muito bem. E aqui no caso, ó, terrenos mantidos para futuro uso correntemente, né, indeterminado. Veja que ele está falando aqui, ó, terreno mantido para futuro uso, então correntemente indeterminado. Ou seja, o que eu vou fazer no futuro? Não sei. Você tem um determinado terreno, você tem um bem, eu não sei o que eu vou fazer com ele no futuro. Ó. Se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade ocupada, ou seja, para fins lá da sua atividade, pelo proprietário ou para a venda no curto prazo, no curso ordinário. Então, o terreno é considerado como mantido para a valorização de capital. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, eu tenho um terreno, qual a finalidade desse terreno? Bom, não sei. Eu não sei se eu vou vender, percebe? Ó, não sei se eu vou usar no meu negócio. Enquanto você não define, então ele é considerado como propriedade para investimento. Lembrando que é só terreno e edificações, tá? O restante é direto imobilizado. Se você não tem ainda aquela definição, ó, certeza que eu vou vender, estoque. Certeza que eu vou vender em menos de um ano. Então, vou deixar valorizando, mas vou vender em menos de um ano. Investimentos temporários. Ah, eu vou usar, eu já comprei com finalidade de uso daqui a um ano. Imagina, você já comprou um terreno para construir a sua fábrica, a sua nova sede. É imobilizado, de cara você já registra como imobilizado. Se você, no momento da aquisição, ainda não sabe o que fazer, propriedade para investimento. Ah, mas passou 3 meses e eu decidi. Reclassifica. Percebe? Então, eu vou reclassificar para imobilizado, para qualquer item que eu achar que eu deva, então, registrar esse valor. Ó, ele fala aqui, ó. Então, edifício que seja propriedade da entidade ou mantido pela entidade em arrendamento financeiro, se for leasing, né? E que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. É claro que se a gente pegar hoje, pessoal, a questão do leasing, o CPC 6, ele vai dar um tratamento um pouquinho diferente para esse item aqui, tá? Porque, veja, se eu tenho o bem lá e mantenho ele em propriedade para locação, né? Vamos supor, se eu peguei o bem e loquei,
Em tese, a outra pessoa está utilizando, a outra pessoa tem imobilizado e leasing a pagar, certo? E como é que eu vou fazer? Eu tenho lá leasing a receber, tenho contas a receber, eu vou acreditar o quê? Receita? Não dá, porque eu ainda não tenho a receita total. Então, eu preciso, na verdade, colocar, eu acredito, ou posso até lançar como, dependendo da forma como a gente vai lançar, eu precisaria tirar ele de propriedade para investimento, ou até de, como é que se diz? De imobilizado, porque ele não vai mais gerar renda para mim por conta do uso, tá? Bom, enfim, esse a gente vai ver um pouco mais para frente no CPC 6. E aqui ele fala, ó, edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. O arrendamento operacional é o aluguel, tá? De você pagar todo mês. Tudo bem? Então, ó, edifício que esteja desocupado, mas que ainda assim a sua intenção é a locação. E propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Se eu tenho um bem que eu estou construindo, estou desenvolvendo para usar no meu negócio, para uso, aí efetivamente eu tenho, então, imobilizado, tá? Ele fala aqui, ó, itens que não são considerados propriedade para investimento. Então, consequentemente, ele está fora. Mas deixa eu perguntar, pessoal, ficou claro esses exemplos aí? Tá claro? Eles percebam que ele está em linha com o que a gente está falando, né? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida, estava pensando aqui, tenho uma dúvida, como que é o tratamento não sei se é a mesma coisa, tratamento de um clube de futebol. Tá. Tem um jogador que ele vai vender, tem os direitos do jogo. Como que é tratado isso contabilmente? Então, eu não sou especialista, tá? Vou te falar, já pensei nisso algumas vezes, até vi um curso aí recentemente sobre isso, mas funciona assim. Então, vamos lá, mas precisa detalhar um pouco mais, porque eu posso ter um jogador de futebol e, assim, hoje eu tenho um contrato com ele, certo? Eu não tenho mais a chamada lei do passe. Então, se eu tenho um contrato com ele, eu vou ter as despesas com ele, mas eu não detenho nada dele. Eu posso ter direitos sobre a imagem dele, por exemplo, e aí eu vou ganhar dinheiro a partir desses royalties e tal. O mais complicado, no meu entendimento, é quando você tem um jogador de base, que aí você vai investindo nesse jogador, tá certo? Até ele começar a gerar renda para você. Bom, isso vai diferenciar um pouquinho, porque você pode ter, por exemplo, direitos sobre esse jogador, e parte dele você pode estar só fazendo investimento, então em tese seria despesa, até o momento que ele vai gerar receita. Então precisa ter uns tratamentos mais específicos, mas ele não seria necessariamente propriedade para investimento. Não sei se era essa a pergunta. Tá? É que eu estava pensando se cair no mesmo conceito de um investimento ou não. Não. Nesse caso, não. O que poderia ser, veja, é que você tem um direito sobre o jogador. Você teria um direito intangível. Porque, primeiro, nós não temos, digamos, o jogador de futebol, a gente não tem a propriedade dele. Ele não é propriedade do clube, certo? Em tese, isso já aconteceu. Porque quando você tinha a lei do passe, né? O que acontecia? O jogador, ele era do clube. Hoje, depois que teve, acho que a Lei Pelé que acabou com isso, você tem o contrato. Então, se é contrato, é despesa, porque o jogador já está formado, tudo isso. Agora, quando é um jogador de base, aí, em tese, você teria, no meu entendimento, se eu não estou enganado, o Zé Carlos vai falar aí, está mais para intangível. Mas, mesmo assim, ainda precisa ter uma classificação Antigamente, então, antes da Lei Pelé, seria investimento. Assim, mais ou menos. Ou investimento, ou talvez até imobilizado, viu? Porque o clube mandava no cara. Entendeu? Era como se tivesse os escravos. Lembra a época dos escravos? Né? Os escravos, eles eram pessoas, eles eram, em tese, imobilizados das empresas, porque eles eram tratados como mercadorias. Então, eles eram imobilizados, eles eram a força, né, da empresa. Podia ser, se fosse hoje, né, a gente podia pensar em ativo biológico, por exemplo, né? Mas eles estariam dentro do imobilizado. Não sei se vocês já pensaram nisso, é claro que escravidão não se justifica em nenhuma situação, mas você imagina a perda das empresas quando você tem uma lei que simplesmente dá uma canetada e fala assim, ó, todos os seus imobilizados hoje, pensando nos escravos, você tem que liberar eles. Então, hoje você tem um monte de imobilizado, amanhã você não tem mais nada. A gente sabe que não foi bem assim que aconteceu na história, mas mesmo assim houve perdas enormes naquele momento. E quando você tem uma mudança na lei, também tem isso daí, Marcelo, porque na lei, quando eu digo no caso do jogador de futebol, porque em tese
você tem o direito, né? Você tem, digamos, o poder sobre esse jogador, porque antigamente o cara não podia nem rescindir um contrato. Se ele não quisesse, se o clube não quisesse liberar, o clube não liberava. Entendeu? Que era a chamada lei do passe. Hoje não. Hoje já é um pouco diferente, né? Fala, Zé. Você ia falar, Zé Carlos? Não, eu só ia complementar o que o Marcelo tá falando aí. É o seguinte, seria aquela situação, não sei se todos concordam, né? Seria aquela passe de um jogador de futebol. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Não sei se... Você fala o que é o passe, direito, né? isso, que seria o direito não relacionado com o negócio, né? Eu não sei se... Então, quando você tem uma situação dessa, a questão é, eu posso cancelar esse contrato a qualquer momento e tal? Se eu não estou enganado, antes da Lei Pelé, isso não podia acontecer. Isso dependia do clube. Se o clube falasse, não vou te liberar, hoje, assim, não vou te liberar. Tá bom, você vai lá pagar a multa e o cara vai embora. Em tese, não é assim? Sim, Então, sim. na época não era assim, não. Antigamente não era assim. Eu sempre uso como exemplo o Neto, do Corinthians, né? Vocês que são, quem é corintiano aí, quem gosta bastante de futebol, se eu não estou enganado, né? Quem é corintiano aí? Alguém é corintiano ou não? O Rafa é corintiano ali, então não sei se lembra do Neto, que hoje apresenta o programa lá na minha emissora, né? Na Band aqui, né? Junto comigo lá na Band, né? O da Atena aqui, Bitaipagens aqui, barbaridade, né? Bom, o Neto, se eu não me engano, ele acabou a carreira dele no Corinthians, né? E ele acabou a carreira no Corinthians porque o Corinthians não quis vendê-lo, e o Corinthians colocou ele no banco e ele não tinha opção. E aí ele parou de jogar. Não foi mais ou menos isso, se eu não estou enganado? Né? Me corrijam aí. Por quê? Porque ele não tinha essa condição que tem hoje. Naquele momento, assim, simplesmente, se o clube não quisesse vender, não quisesse colocar o cara para jogar, não fazia, porque era como se fosse uma propriedade. Então, você tinha uma classificação específica para aquilo. Hoje, a gente tem a lei do passe. Então, em tese, você tem o direito sobre o jogador. Mas esse direito, em tese, ele pode ser quebrado. Porque, por exemplo, eu entendo que é mais um ativo intangível, porque você tem o direito sobre a imagem do jogador, esse tipo de coisa, sobre o jogador lá jogando para você, né? Você vai ter as despesas com ele, mas ele pode quebrar esse contrato. É um pouquinho diferente do que era antes. Então, eu não entendo que eles, né, um jogador de futebol, seria hoje classificado como imobilizado. Mas eu vou checar isso melhor para a gente falar. Tá? Não sei se respondi aí, Marcelo, aí. Obrigado, professor. Beleza. Então, aqui, itens que não são considerados propriedade para investimento. Então, ele fala aqui, propriedade destinada à venda no decurso ordinário das atividades. Então, nós já falamos que isso é estoque. Ou em vias de construção ou desenvolvimento para tal venda. Então, aí eu teria estoque em construção, né? Estoque em desenvolvimento lá. E por isso que ele fala aqui, vê o pronunciamento técnico CPC 16, que a gente vai ver. Como, por exemplo, propriedade adquirida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo ou para desenvolvimento e revenda. Bom, então aqui a gente tem, eu sou uma incorporadora, eu comprei um terreno, tá? Cujo meu objetivo é construir, imagina um monte de casinhas lá, um conjunto habitacional e vender. Tá? Então, se eu fiz isso, esse terreno ele não é nem imobilizado, ele já é um terreno considerado como estoque, porque ali eu vou construir, porque ele já vai fazer parte do custo das minhas unidades imobiliárias que eu vou vender. Então, ele já é estoque logo de cara, porque você já tem a intenção de compra e venda, tá? Então, você já tem essa intenção. Depois, a propriedade ocupada pelo proprietário. Então, ele usa esse termo quando a gente tem um imóvel no qual eu estou usando, tá? Incluindo, entre outras coisas, propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada pelo proprietário, né? De novo, para uso no seu negócio. Propriedade mantida para desenvolvimento futuro e uso subsequente como propriedade ocupada pelo proprietário. Ou propriedade ocupada por empregados. Isso aqui é bem importante, pessoal. Propriedade ocupada por empregados. Paguem ou não aluguéis a taxas de mercado. E propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é importante. Pode ver que ele fala assim. Qualquer propriedade que você tenha, mas que você está usando, por isso que ele usa sempre o termo ocupada pelo proprietário. Pode ver que isso tinha lá nos conceitos iniciais. Então, qualquer item que você está efetivamente utilizando, então você precisa considerar isso como imobilizado, porque isso é um imobilizado. Tá? Agora, a gente imagina, um exemplo que tem lá no ICPC 10, ele fala assim,
Por exemplo, você tem uma fazenda, né? E aí você tem o imóvel que está lá na fazenda que os funcionários usam. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, o caseiro, o pessoal usa lá um imóvel que está dentro da sua propriedade. Então, a gente fala, não, mas ele paga aluguel, ainda que seja uma taxa inferior, tal. Veja, um caso desse, ainda assim continua sendo imobilizado, não é propriedade para investimento. Tá? Por quê? Porque ele está sendo ocupada pelo seu funcionário. Ou seja, e o seu funcionário está ligado à sua operação. Tá? Você precisa daquilo para gerar o seu negócio. Tá? Ele não está lá com finalidade de renda. Tá bom, pessoal? Então, nesses casos, continua sendo imobilizado. Tá? E por último aqui, se eu não estou enganado, é o último exemplo aqui, ó. Não tem mais ali. Ele fala aqui, ó. Então, propriedade que é arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. Então, por exemplo, quando a gente tem um arrendamento financeiro, é porque eu estou transferindo esse bem para outra empresa e crio lá o meu passivo. Consequentemente, a outra empresa, basicamente, ela vai ter isso como imobilizado, certo? Porque aí a questão da essência sobre a forma, que mais para frente a gente vai ver isso aqui lá no CPC 06, tá? No CPC 6. Depois ele fala aqui, ó, então, algumas propriedades, então aqui começa, nesses exemplos, dá uns detalhamentos aí. Algumas propriedades compreendem uma parte que é mantida para obter rendimentos ou para a valorização de capital e outra parte é mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas. Então imagina, pessoal, lá onde nós temos, imagina lá onde a gente tem a nossa sala de treinamento lá, vocês já tiveram lá, vocês viram que é um prédio, são 6 andares. Então o proprietário está alugando lá os prédios, os imóveis, as salas, tá? Então, imagina que uma daquelas salas ele usa para administração. Tá? Por exemplo, lá no último andar, tem o rapaz lá, ele está morando lá. Então, aí cai já exatamente nesse exemplo que a gente viu agora do funcionário morar. Então, veja que o último andar, tem um rapaz que mora lá para ele cuidar lá do imóvel, tá? Do prédio lá, na sala onde vocês foram. Então, vejam que, para o proprietário, 6 andares é o prédio inteiro. 5 ele aluga. 1, tá? Seria imobilizado. Então, ele teria que, vocês vão ver que ele vai ter que fazer uma espécie de rateio. Evidentemente, a gente tem que ver se é relevante ou não. Se não for relevante, eu considero o prédio inteiro como propriedade para investimento. Agora, se for, digamos, metade do prédio é próprio, eu uso, e metade do prédio eu alugo, então eu tenho que fazer esse rateio e separar essa classificação, tá? Parte vai ser propriedade para investimento e parte vai ser imobilizado. Aí, ó, vejam, ele fala isso aqui embaixo. Ó. Então, se essas partes puderem ser vendidas separadamente ou arrendadas separadamente, é sobre arrendamento financeiro, então a entidade contabiliza as partes separadamente. Parte, propriedade para investimento, parte imobilizado. Se as partes não puderem ser vendidas separadamente, então a propriedade só é propriedade para investimento se uma parte insignificante for mantida para uso na produção ou fornecimento dos bens ou para a finalidade administrativa. Veja, ele usa o termo parte insignificante. Então, se você tem 6 andares, um andar inteiro é propriedade está sendo utilizado, então eu não consideraria isso como insignificante. Por quê? Porque essa parte para terceiros poderia ser alugada também, tá? Bom, tem mais aqui, ó. Em alguns casos, a entidade proporciona serviços de apoio aos ocupantes da propriedade que ela mantenha. Você vai ter um exemplo bem interessante aqui embaixo. Então, a entidade trata tal propriedade como propriedade para investimento se os serviços forem insignificantes em relação ao acordo como um todo. Muito bem. Veja só, primeiro, ó, um exemplo é quando o proprietário do edifício de escritórios proporciona serviços de segurança e de manutenção, às vezes portaria e tal. Então, veja, o fato de eu ter um imóvel, a gente pode pensar num flat. Flat não, mas posso pensar num hotel, pessoal. Tá? Então, imagina que eu tenho lá um monte de salas, tá? E nessas salas eu estou alugando para treinamento, para escola, para escritórios, que seja. E eu, lá, como proprietário, ofereço o serviço de portaria, ofereço o serviço de limpeza, tudo isso. Então, eu ofereço esse tipo de serviço, eu proprietário. A questão é, o que é mais relevante, a prestação de serviços ou a locação do imóvel? Se for a prestação dos serviços, então, em tese, esse imóvel seria imobilizado e tal. Se o mais relevante for a locação, então é realmente a propriedade para investimento.
Ficou claro, pessoal, esse exemplo ou não? Que ele está dando ali? Beleza. Ó, então aí ele fala aqui, ó. Em outros casos, os serviços prestados são significativos. Então, por exemplo, se a entidade possui e administra um hotel, ó, os serviços proporcionados aos hóspedes são significativos para o acordo como um todo. Porque veja só, pessoal, a faxineira, arrumadeiro, concierge, ou a pessoa que leva a mala, tudo isso, isso faz parte do serviço, faz parte, digamos, da locação. Porque quando você loca um imóvel, a não ser que você esteja num albergue da juventude, veja a diferença. No albergue você não tem nenhum tipo de serviço, certo? No hotel você tem. Ele fala aqui, ó, por isso, o hotel administrado pelo proprietário é propriedade ocupada e não propriedade para investimento. Perceberam? Então, vamos supor, eu tenho lá bens que eu alugo, tá? E as pessoas usam e eu presto o serviço. Mas o serviço não é parte da locação, certo? Então, por exemplo, o serviço de portaria é um serviço que eu ofereço. E, normalmente, a gente cobra isso por meio do condomínio, certo? Agora, quando você vai num hotel, você tem a camareira, você tem lá o concierge, tem uma pessoa que levou sua mala, você tem a recepção, você não paga por isso, já está no preço da locação, percebe? Então, eu, dono do hotel, não estou ocupando o hotel, mas ele faz parte da prestação de serviço como um todo, consequentemente, a locação é parte da minha prestação de serviço, nesse caso, imobilizado. Não sei se ficou clara essa diferença, pessoal. Ficou? Tranquilo? Fácil? Beleza. Muito bem. Tá? Então, ó, aqui ele fala, ó, pode ser difícil determinar se os serviços de apoio são ou não tão significativos para que uma propriedade não se qualifique como propriedade para investimento. Às vezes a gente pode ter essa dificuldade, o que é normal. Tá? Então, fala aqui, ó, por exemplo, o proprietário do hotel, por vezes, transfere algumas responsabilidades a terceiros sob contrato de gestão, que é o que normalmente acontece. Então, serviço de limpeza, eu contrato uma empresa, recepção, eu contrato uma empresa. Não precisa ser meu funcionário. Então, os termos de tais contratos variam, a gente sabe. Ó, em um extremo, a posição do proprietário pode, em essência, ser a de um investidor passivo. No outro extremo, o proprietário pode ser simplesmente ter terceirizado função do dia a dia, embora ficando com significativa exposição aos riscos das variações do fluxo de caixa. Tá? Então, ó, então a propriedade... Bom, aqui é o reconhecimento. Então, vejam só, pessoal, não sei se ficou claro. Então, ele fala o seguinte, ó. O fato de eu ter um hotel, por exemplo, e aí não precisa ser necessariamente hotel, tá, pessoal? Eu posso ter aí um local no qual eu alugo galpões, por exemplo, para empresas, né? Pode ter, vamos supor, eu tenho lá um coworking, eu tenho um espaço que eu alugo para o coworking. Então, veja, se eu pegar um coworking, eu pergunto, o imóvel é meu ou do terceiro? Pergunto, eu tenho um espaço que eu alugo, tá? Então, tem um monte de empresas lá dentro. Vocês acham que seria imobilizado ou seria propriedade para investimento? O que vocês acham? Fala, Rafa. Espera aí. Então, eu entendo que seria uma propriedade para investimento. Propriedade para investimento, porque você está alugando? Quem mais aí? De acordo também. Propriedade para investimento? Então, mas vamos voltar aqui no slide aqui, ó, tá? Que é importante, ó. Então, vamos lá. Por exemplo, o proprietário do hotel transfere algumas responsabilidades a terceiros sobre contrato de gestão. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Os termos de tais contratos variam amplamente. A gente sabe disso, tá? Ou seja, contratos com terceiros, aí você pode ter um monte de cláusulas, e isso pode ou não interferir nessa classificação contábil. Ó, em um extremo, a posição do proprietário pode, em essência, ser a de um investidor passivo. Ou seja, eu tenho lá a propriedade do negócio, eu alugo, mas eu sou um investidor passivo. Simplesmente coloquei o dinheiro e quero o meu retorno. Tá? Ele fala, no outro extremo, o proprietário pode simplesmente ter terceirizados funções do dia a dia. Olha o que ele diz aqui nesse último trechinho. Embora ficando com significativa exposição aos riscos das variações de fluxo de caixa gerado pelas operações do hotel. Então, veja, pessoal, no caso de coworking, eu estou mais para imobilizado. Tá? Por quê? Porque, veja só, eu estou muito exposto aos fluxos de caixa
dessa locação. Porque, por exemplo, e se eu não consigo locar? E se as pessoas, por exemplo, nessa pandemia, começam a entregar e cancelar os contratos? O que vai acontecer comigo? Percebeu? Então, o meu negócio é a locação daquele espaço. Veja, ele depende, veja só, eu dependo especificamente daquele valor e ele está atrelado com outros itens. Vejam que é um caso um pouquinho difícil aí, né, de entender. Por isso que eu estou dizendo, eu tenho uma tendência a acreditar com o imobilizado por conta da minha exposição aos fluxos de caixa, né? Porque assim, agora, se eu tenho um imóvel para locação e a pessoa desaluga, vamos supor assim, a pessoa devolve o imóvel, tudo bem. Ele continua lá valorizando, ele continua gerando renda, percebe? Eu não vou gerar, eu não vou ter renda pelo valor do aluguel, mas ainda continua em tese pela valorização. Quando eu tenho uma situação de coworking, um espaço que eu alugo para pessoas usarem, eu não estou pensando na valorização. Isso significa que o meu fluxo de caixa é as pessoas utilizarem. Eu acho que cairia mais como se fosse o aluguel dos carros, por exemplo. Tá certo? Porque se não tiver ninguém alugando o carro, eu não gero receita. E nem valorização, ó, nem receita, nem valorização. No caso do coworking, lógico, o imóvel valoriza, mas essa não é o meu objetivo. Diga. Nesse caso né? Nesse caso do coworking, se você não tem terceiros trabalhando lá no hotel, você não contrata ninguém, você só tem as salas, é um coworking, só que o proprietário, quem loca a sala, tem todos os gastos dele lá. Aí mudaria tudo. Então, exato. Eu entendo que numa situação desse tipo, está mais para imobilizado do que propriedade para investimento. É a mesma coisa a locadora de veículos, porque cairia numa situação muito parecida, porque ele aluga o carro, né? Eu digo assim, como tá tendo relação de terceiros, em casos, você faz a limpeza, você contrata as empresas. Se você não tem essa contratação, você só tem as salas. Tá. E eu loquei a sala, eu sou responsável por limpar e tudo mais. Aí, nesse caso, seria investimento ou eu continuo como imobilizado? Puxa, então é difícil, viu, Marcelo? Porque assim, de novo, então vamos supor, primeiro, eu posso ter o contrato com esses tipos de serviços, beleza. A questão é, esses serviços são relevantes ou não? Se forem relevantes, então pensa no caso do hotel. Veja, ele faz parte do negócio, porque esse tipo de serviço, ainda que você terceirize, por exemplo, num hotel, né, a locação do hotel, a locação dos quartos, ela está atrelada a esse serviço. Veja que o serviço ele está junto com a locação. Em tese, as duas coisas é uma só. Então, aí é imobilizado. Tá? Ainda que você tenha seus funcionários ou que você terceirize, por conta digamos, da essência do que é um hotel. Né? Agora, vamos supor um flat. Você aluga o flat, né? E você, assim, pode ou não contratar o serviço lá de uma faxineira. Percebe? Você mesmo pode limpar ou não. Você não tem esse tipo de serviço. Então, o flat, se você só alugar, é que aí, basicamente, cairia só na locação. Eu entendo que você vive do aluguel, basicamente, você teria uma característica mais de propriedade para investimento. Agora, no caso de um coworking, veja, é difícil, mas eu estou tendendo mais a imobilizado. Por quê? Porque as pessoas precisam usar e eu estou muito exposto ao fluxo de caixa do negócio. Porque, por exemplo, é difícil, né? Estou em dúvida aqui, um pouco em dúvida também, sendo bem sincero com vocês. Porque fica muito complexo, né, o entendimento. No caso do coworking, porque ele nem fala do coworking, mas eu que levantei a bola aí, né? Então, por exemplo, tem um espaço que é coworking, mas eu estou me apegando nesse item que ele fala aqui, ó. Os termos, fala aqui, ó. Embora ficando com significativa exposição aos riscos das variações dos fluxos de caixas gerados pelas operações do hotel. Então, quando você está muito sujeito a esse tipo de variação, ou seja, se não tem ninguém, você não ganha nada, se tem gente, você ganha, supostamente, então veja que isso aí é a operação. Ele não tem a característica de investimento. Investimento, você coloca o dinheiro lá, não precisa fazer nada, ele vai gerar benefício para você. Você entende? O coworking, você vai ter que trabalhar para gerar benefício, você vai ter que fazer com que as pessoas utilizem. O hotel é a mesma coisa. É nessa linha que eu estou pensando. Agora, se é um para valorização ou para investimento, você deixa lá. Se ele não tem ninguém alugado, enquanto não tem ninguém alugado, ou seja, ninguém alugou, ele continua sendo propriedade para investimento, porque a sua intenção é gerar renda por meio da locação.
Claro que você também está exposto ao fluxo de caixa, porque se não está alocado, você não está gerando renda. Perfeito? Sim. Só que assim, não é o seu negócio. Vamos supor que você tem uma empresa, você está trabalhando lá no seu negócio, aquilo lá está parado. A hora que ele começa a gerar renda, ele gera renda para você. E outra, o imóvel parado, ele ainda continua valorizando. Porque você ou gera renda pela locação ou pela valorização. No caso do coworking, de novo, eu tendo a acreditar que é imobilizado, porque você está muito sujeito ao fluxo, e assim, você não tem a intenção de que aquilo se valorize. O seu objetivo não é valorizar para vender ou valorizar para ganhar dinheiro, tá certo? Seu objetivo é, quero que as pessoas usem para gerar fluxo de caixa. Então, depende de outros fatores. É como se fosse a locação do veículo, né? Não sei o que vocês acham. Fala, Rafa. Então, pelo que eu pude entender aí, está mais ligado ao risco mesmo. Quanto a propriedade para investimento, ele tem um menor risco, né, de fluxo de caixa, menor exposição, vai. Tem uma menor exposição porque aquilo não é sua atividade fim, a princípio. Quer dizer, até pode ser, tá, pessoal? Até pode ser sua atividade fim, né? O que eu estou falando é besteira, não é necessariamente a atividade fim, mas a diferença é aquele exemplo que a gente falou no início dos 100 mil reais. Você mesmo respondeu. Você coloca o dinheiro no banco, o que você faz para ele gerar fluxo de caixa? Nada, deixa lá, certo? Agora, se você tem um imóvel para locação, você deixa lá para alugar. Enquanto não tem ninguém, tudo bem, não está gerando fluxo de caixa. Você está exposto ao fluxo. Mas a hora que alugar, o que você faz para gerar fluxo de caixa para você? Nada, o próprio negócio gera. E o coworking? Se você não fizer esforço nenhum, ele vai gerar receita? Percebe? Ele não gera receita. E nem valorização. Oi? Ele gera pela valorização, né, na verdade. Mas assim, mas o seu objetivo não é esse, você entende? Então, por isso que eu digo, eu entendo mais imobilizado. Mas não é uma coisa fácil, não. Né? Não é uma coisa fácil. Fala, você está quietinha hoje aí, não se manifestou ainda. O que você acha? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Diga lá, Solange, sim. Você falou ainda. Sim. Peraí, eu não estou te ouvindo. Peraí. Pode falar, Solange, desculpa. Eu não ia falar nada, não. Eu tô quietinha porque esse assunto eu não domino mesmo. E assim, eu tô prestando bastante atenção nos exemplos porque nunca precisei utilizar, mas eu tinha dúvidas. Então, mas... Tô quietinha porque eu realmente não domino mesmo. Mas o que vocês acham, pessoal? Quem mais quer se manifestar aí? Né? O próprio Ricardo lá, deixa eu ver se o próprio Isaías do jogo. Não, professor, que eu tinha falado antes, assim, os dois são bem parecidos, propriedade para investimento ou imobilizado. Só que assim, o que eu tinha perguntado é se serviria para norte, para a gente, na hora de classificar, esse grau de risco. Rafa, metalizou e eu não consegui, não deu para ouvir. Não sei se foi só eu ou se na geração de fluxo de caixa. Acho que eu vou falar por chat, então. Tá bom. Aí eu vou repetindo aí para todo mundo, embora o pessoal veja, mas quando a gente salva a gravação, o chat não aparece. Então eu repito para depois na gravação vocês poderem entender, né? Então veja que a gente tem a exposição no fluxo de caixa e a gente tem então também a questão de como a gente vai dar, pelo menos a nossa intenção, né? O que a gente tem de intenção com esses ativos aí. Tem alguns casos que não é muito fácil de identificar não, porque pensando num cowork nós estamos falando de um imóvel, tá certo? Mas aí quando a gente tem o cowork a gente tem que lembrar, pessoal, que normalmente lá dentro do coworking eu coloquei lá mesa, eu coloquei cadeira, eu coloquei outros ativos. Tá certo? Percebe? Então... Parece que a característica mais forte mesmo é a que você falou no início, que realmente a propriedade para investimento é algo completo, que por si só vai gerar renda e não depende de nada. Então, aí a gente parte de um conceito genérico e aí vai caminhando para os detalhes. Exato. Né? E no caso... Desculpa, pode falar, te cortei. Aí
fica à mercê de outros conceitos para poder chegar numa decisão se é investimento, se é propriedade para investimento ou se é imobilizado. No caso do coworking, o que o Rafael está falando aqui, embora vocês estejam lendo, eu vou repetir para ficar gravado, fala assim, ó, então, o que eu disse é que para servir de norte para classificação, seria o grau de risco ou a exposição. Então, esse é um dos fatores, Rafa, não é o único, é um dos fatores, tá? Ó, dessa operação em relação ao impacto na geração do caixa, pois ambos são muito parecidos. Concordo, são parecidos, mas tem um detalhe, que é o que eu vou falar agora. Então, esse item, ou seja, a exposição com relação ao fluxo de caixa, é um dos fatores, tá? Mas tem um detalhe. Para mim, assim, pessoal, hotel, tá claro para vocês? Então, o hotel é imobilizado. Um flat depende um pouco da forma como você presta o serviço ou de como você trata esse bem. Na verdade, o flat, se eu comprei lá o apartamento, então o apartamento é meu, não vai ser do proprietário do prédio como um todo, tá certo? Né? E se eu alugar esse meu apartamento, então é propriedade para investimento. Agora, no caso do coworking, a gente tem que lembrar o seguinte, eu não estou locando, ó, Rafael, e aí vai fazer a diferença que seria o segundo ponto, além da exposição do fluxo de caixa. Quando eu estou falando de um coworking, eu crio uma estrutura. Vou dar um exemplo para vocês. Desde que começou a pandemia, pessoal, estou trabalhando aqui em casa. Então, eu peguei aqui o quarto do Thiago, a gente desapropriou ele não estava pagando aluguel, a gente mandou ele para outro quartinho ali, né? Bom, então, esse quarto aqui, claro, tem as coisas do Thiago aqui, mas também tem as coisas do escritório, pelo menos as coisas básicas para a gente usar, não dá para trazer tudo. Bom, o que eu tenho pensado? Bom, se eu estou conseguindo trabalhar aqui em casa, agora que eu tenho uma internet boa aqui e tal, talvez eu entregue a outra sala. Né? Quem tem escritório sabe que muitas vezes a gente recebe muito pouco visitas de clientes. Hoje, basicamente, é tudo pela internet, como se diz, pelo WhatsApp, embora eu não goste muito, e-mail. Não é assim? Não é assim, Marcelo? Quantos clientes você recebe aí no seu escritório por dia? Por mês? É pouquíssimo, não é? Então, vejam que o que eu tenho pensado. Olha só, ó, isso eu estou falando para reforçar esse conceito. Eu tenho pensado no seguinte, eu fecho a minha sala aqui do escritório, não a de treinamento, aqui do Tabuão, vou trabalhar em casa, tá bom? Mas, aí eu preciso, que nem ó, o Rafael falou aqui, ó, é mais em época de R. Perfeito. Ou quando você vai fazer uma reunião com o cliente, você vai apresentar um balanço. Então, fica mais fácil eu contratar uma sala e pagar por hora quando eu for usar essa sala do que eu pagar aluguel todo mês. Mas vejam só, ó, e aí entra o reforço. Quando eu pago essa sala, eu estou alugando a sala, vocês concordam? Então, a princípio, dá a impressão que é propriedade para investimento. Mas não é. Por quê? Porque lá dentro da sala vai ter que ter a mesa, vai ter que ter um telefone, provavelmente vai ter que ter uma prestação de serviço de uma recepcionista. Vocês percebem? Então, você tem outros ativos atrelados àquela locação. Ficaria mais ou menos como se fosse um hotel. Então, agora, pensando melhor, né? Eu entendo e concordo comigo mesmo que o coworking é um imobilizado, vou considerar como imobilizado e não como propriedade para investimento. Por quê? Eu tinha esquecido de comentar com vocês essa questão dos bens. Porque se eu alugar o imóvel fechado, propriedade para investimento. Mas se eu tenho outros ativos lá, veja que os ativos são meus. Eu estou alugando a mesa, a estrutura, a telefonia, vocês concordam? E isso é parte relevante, porque quando eu alugo com essa estrutura, consequentemente, imobilizado. Tá claro, pessoal? Tem a questão do marketing também, né? Que eles precisam fazer ou não. Então, claro que você vai me falar assim, puxa, mas se eu estou alugando um imóvel, eu também, em tese, vou fazer marketing. Mas é aquela coisa, você faz o marketing, alugou, acabou. No caso do coworking, você vai continuar fazendo sempre. Então, você vai ter a despesa para isso, você vai ter que contratar um serviço para isso, né? Percebe? É uma coisa constante, ele vai fazer parte da sua operação. Né? É isso mesmo, Daniele. Tá claro, pessoal? Professor? Pode falar. Essa linha de raciocínio do senhor aí com relação a alocar o espaço, eu tive até um caso de uma empresa que eu trabalhava, que assim, os arquivos ficavam, era a alocação desse espaço para os arquivos. Porém, eles tinham uma sala que você podia usar para reunião. Então,
Percebe? Veja que essa sala, como você está falando, ela faz parte, digamos, do serviço. Você concorda? Então, como ela faz parte, como ela está ligada com o serviço, então, quer dizer, precisa ver a relevância disso tudo, digamos, na prestação de serviço, né? Então, nesse caso, eu entenderia como imobilizado.